Boa noite a todos. Eu vi uma turminha fugindo, é por minha causa? Ok, é um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que para muitos está claro. Eu tenho a paciência que está claro, vai confirmar isso em você, mas para algumas pessoas isso são dúvidas e às vezes leva tempo para tirar essas dúvidas. E eu quero falar um pouco com você sobre vivendo pela fé ou vivendo pela obediência. Tem pessoas que ficam divididas nisso, né? E nós vamos tentar esclarecer esse assunto, vamos ver o que diz. E por isso vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 3. Vocês segurem a Bíblia aberta em Gálatas, tá? Porque nós vamos ler alguns versículos no andar do estudo. E eu quero ler apenas agora o versículo 1 e o versículo 2 de Gálatas. E se você vê o texto ali bem no começo do capítulo 3, em negrito na sua Bíblia, aí trata do assunto sobre fé ou obediência à lei. E o apóstolo Paulo, ele começa assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Até aqui. Segure a Bíblia aberta, depois nós vamos andar um pouquinho mais. Na verdade, não existe uma terceira forma de viver a não ser essas duas maneiras. Tá? Todo mundo vive pela fé ou pela obediência. E Paulo, nesse capítulo 3 de Gálatas, não deixa dúvida nenhuma sobre isso. Será que a nossa crença, o que nós cremos, a nossa maneira de pensar, nós temos pensado em viver pela obediência ou pela fé? Ou você está dividido sobre isso? Um pequeno pano de fundo para você entender aqui, como Paulo está tratando aqui, e o que acontece em Gálatas, quando Paulo manda essa carta, é que tem um grupo de judeus religiosos infiltrados no meio desse grupo, e começaram a dizer que precisa de Jesus e mais a circuncisão para aquele povo se tornar um cristão legítimo. Ou seja, Jesus por si só não era suficiente. Porém, Paulo diz para mim e para você: se um anjo falar, não sei se vocês gostam da palavra, pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja anátema. Anátema quer dizer que seja maldito. Olha a rigidez que Paulo trata essas pessoas que não levam o evangelho a sério. Paulo vai mais profundo ainda, dizendo: quem enfeitiçou vocês? O que botaram na cabeça de vocês? Vocês estavam indo tão bem, vocês entenderam, começaram bem. E uma mentira entrou na mente de vocês que o evangelho não é só Jesus. É Jesus mais qualquer coisa. E Paulo está indo contra a ideia do que Jesus fez, que Jesus fez, né? Não foi o suficiente o que Jesus fez. Pior que muitos, sem perceber, entram nessa ideia que Jesus não é mais o suficiente. É somar algum esforço
do homem sobre a obra que envolveu o sangue de Jesus. E o versículo, ele continua ali, o primeiro versículo, o versículo número 1. Da metade em diante ele fala: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele está questionando, vocês não perceberam isso? Então Paulo, ele não está questionando o comportamento deles, mas não combina para quem viu Cristo crucificado em viver do jeito que vocês estão vivendo. E Paulo não está falando de pecado. Se você puder guardar uma frase bem comprida, né, para você não esquecer, você guarda. Essa ideia é bem importante. O grupo, a igreja, quando fala igreja, é a igreja geral, ela aprendeu a se preocupar em não cair no pecado. Ela aprendeu a se preocupar em não cair no pecado. Mas Paulo pediu para se preocupar em não cair da graça. Lá em Romano, se você quiser anotar, não precisa abrir, mas quem está anotando, capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quando você não decai da graça, é o verdadeiro poder para viver uma vida de rei. Uma vida de rei sobre o pecado e não de escravidão. E a gente fica tão preocupado em não cair no pecado. E a gente caiu da graça na arrogância de não pecar. No esforço próprio de não pecar, a gente caiu da graça. Repito. Porque tem esforço próprio. Esforço é pagamento. Graça é de graça. Não tem pagamento. E o versículo 2, então, ele fala o seguinte: eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? E Paulo é claro em perguntar se foi pela prática da lei ou se foi pela fé que vocês receberam o Espírito. O Espírito Santo. Quando a pessoa aceitou a Cristo, ela recebe o Espírito Santo. E quantas pessoas pensam que Deus precisa de alguém que se santifique para Deus falar com essa pessoa? Para quê? Para que essa pessoa conte o recado para a humanidade. Deus não precisa de mais alguém. Deus tem Cristo. E Cristo já deu o recado para toda a humanidade. É só isso que precisamos saber. Cristo não é suficiente só para vocês ou para você. Cristo é suficiente para o Pai. Para Deus, Cristo é suficiente. Mas o ser humano, que se diz cristão, sempre quer acrescentar uma coisa a mais, sempre uma coisa a mais, sempre uma coisa a mais. Deus tem Cristo Jesus. Ele não precisa de algo mais. E isso já faz 2000 anos que Deus não quer falar algo novo. E a gente inventa um monte de coisas novas. Por exemplo, cada estudo aqui, na frente, na celebração, nós falamos sobre muitos temas. E Deus só tem um tema. Deus é tão apaixonado por esse tema que ele não acha isso repetitivo. Então a mensagem de Deus ela não mudou, não vai mudar e nem vai ser acrescentada. Então Deus honra o seu Filho Jesus, e por honrar seu Filho, ele não vai acrescentar nada no que o seu Filho já fez. Eu vou falar uma frase que vai ser difícil de conviver depois de ouvir para algumas pessoas.
Deus é um Deus que dá de graça. Ele é um Deus que nunca vende. Vamos trabalhar um pouco nisso aqui? Deus dá de graça, mas vender Ele não fez e nunca vai fazer. Deus não está vendendo o seu agir, Deus não está vendendo o seu avivamento, Deus não está vendendo o nome dEle, Deus não está à venda. Quando falo vendendo, é comprar com recursos que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Por exemplo, a moeda de comprar Deus é minha obediência. Ou seja, eu obedeço e Deus retribui. Se tenho que obedecer para Deus fazer para mim, Deus é limitado em mim mesmo. Ou seja, o limite de Deus é minha obediência. Quanto que estou diminuindo Deus? É uma afronta dizer para Deus, Deus, o limite da sua vida é o tanto que eu sei obedecer. Ó Gálatas insensatos, o que aconteceu com vocês? Quem iludiu vocês? Vocês acham que vão começar pelo Espírito e vão terminar com obras da carne? Por acaso foi por obediência à lei que vocês receberam o Espírito Santo ou foi pela fé? Quem deu abismo para você? Ele disse o que era pela fé ou que tinha que fazer um monte de regrinhas lá? No que você aceitou? Por que você aceitou a Cristo? Toda vez que queremos comprar algo de Deus, nós estamos indo contra a obra de Cristo. Ir contra Jesus é totalmente contra o que Jesus fez. Então a semente, a sua semente, a minha semente da minha vida, ela não pode ser a minha obediência. Precisa ser a minha fé naquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Vamos continuar, versículo 3, vamos ler o 3, o 4 e o 5. Ali de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Será que vocês são tão insensatos? Olha que palavra que ele está sendo duro com essa turma, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realizará essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então aqui Paulo está dizendo que o Espírito que começou a aperfeiçoar vocês é o mesmo Espírito que vai aperfeiçoar até o final. Mais à frente Paulo diz que pelo Espírito vocês viverem, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É óbvio. Se você anda no Espírito, o Espírito Santo está em você, é óbvio, você não se precisa cuidar para não pecar. O Espírito, ele conduz você, ele guia você. Mas a igreja evangélica do Brasil aprendeu que não é sobre uma vida com Deus, é uma vida sem pecado. Sem pecado. E pior, a gente define pecado da nossa forma. Por exemplo, se eu vejo alguém fazer algo que eu não gosto, falo que é pecado. E ainda arrumo um versículo bíblico para justificar. Ao invés de nós termos uma atitude de amor, nós nos tornamos prisioneiros da justiça. E Paulo
ele está garantindo que o Espírito que começou a obra em nós é o mesmo Espírito que vai terminar. Quem já ouviu aquele texto? O que Deus uniu, homem nenhum separe. Boa parte ouviram, né? E muita gente acha que esse texto é só sobre casamento e divórcio. Então, nos casamentos, geralmente, quem realiza o casamento usa muito esse versículo. Mas o que Deus uniu é um relato do que Deus faria entre o homem e ele em Cristo Jesus. O que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Quem te uniu com ele foi ele. Quem uniu você com Deus foi Deus, não foi a sua obediência. O que uniu você com Deus foi a sua fé na obra dele e não sua obediência. E o que fez você e Cristo ser, né? Ser um ser só, o que faz você e eu dizer, nós estamos em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura nascida de Deus, e Deus habita em mim, através de Cristo, não é obediência à lei. Pelo contrário, é a fé naquilo que Jesus fez, e o que Deus uniu pela obra de Cristo, homem nenhum pode separar. O que Cristo uniu, o que Deus uniu, o homem não tem como separar, por mais que ele queira. O único que tem direito de cortar o ramo da videira é quem o enxertou. Aqui é mais kiwi, né? É menos videira, mas o agricultor vai lá e corta fora, poda, põe o enxerto, e se um dia ele precisa tirar, é ele que sabe que tem que tirar, né? Por quê? Quem enxertou sabe o quanto custou. E Jesus sabe quanto custou um ser humano. Custou a vida dele, o sangue dele. Então, toda obediência que não provém da fé é obra da carne. Tá? Então, toda obediência que não vem da fé é obra da carne. Eu me submeto, eu faço, porque eu preciso agradar a Deus pelas minhas atitudes. A carne é isso. Né? Por exemplo, quando você pergunta para alguém que se diz cristão, por que você é cristão? E ele responde, bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio o meu marido, eu não traio minha esposa, eu não minto, não isso, não aquilo outro. Por que você não, por que você não faz isso? Porque aprendi que não deve ser feito. Por que você não faz isso? Muita coisa mais. Eu só dei alguns exemplos aqui, né? E a pessoa responde, eu aprendi porque deve ser feito para mim poder agradar a Deus. Repara que é uma obediência que não provém da fé, mas é uma obediência que vem do esforço. Uma obediência adestrada. Uma palavra meio pejorativa, mas é uma obediência adestrada. Ok? Para essas pessoas, ser cristã é ter moral, é ter uma vida certinha, é ter uma vida maravilhosa. Isso não é nascer de Deus. Isso não é nascer de novo. A pessoa não entendeu o Evangelho, ela não nasceu do Espírito Santo. Só que se tornar cristão não é poder de educação. Se tornar cristão está no poder de Deus, que não resta para o homem fazer nada. E essa é a loucura da mensagem do Evangelho.
né? Ouvir e crer na mensagem do Evangelho é o suficiente. Não as ações, mas somente crer. Crer em Jesus. Quando não temos a consciência que nascemos de Deus, a gente continua achando que ainda somos frutos de Adão. Quantas vezes nós ouvimos, nós somos fruto de Adão, nosso pai Adão, parece que nós ainda pisamos na bola da mesma coisa. Adão, ele não tem que ser domado, ele tem que morrer na nossa vida. Você não ensina Adão a ser como Jesus, você tem que matar Adão. E como é que você mata Adão? Nascer de novo. Nascer de novo. Adão nunca vai se comportar moralmente, né? Porque Adão já nasceu caído. Então, toda obediência que não provém da fé é adestramento religioso. A gente aprende isso. Espero que aqui ninguém tenha essa prática, mas a gente aprende isso de uma forma religiosa. Seguindo o texto, vamos pular agora, vamos lá para o versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei, tá? Não sou eu que estou falando, já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo da... Eu não gosto de falar essa palavra, porque eu aprendi muito mal isso aqui. Eu tive más informações vindo de fora. Tá? Então, isso aqui para mim, essa palavra maldição, ela soou muito mal na minha vida, até que eu entendi. Então, vamos lá de novo. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Espera aí, o que é a maldição? Isso às vezes a gente não trata, a gente não fala. Maldição no original significa impedido de ter êxito, impedido de ter resultado, bloqueado de ser abençoado. E qual é a maldição da lei? Versículo 12, vamos lá para o 12 agora. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Ou seja, as duas são opostas, né? Lei e fé não se misturam. O versículo continua, ao contrário. Quem pratica estas coisas, por elas viverá. Então, peraí, o que é a maldição? A maldição da lei é ouvir por aquilo que pratico. Ou seja, a maldição da lei é: eu sou abençoado quando eu mereço. Ou melhor, quando eu obedeço. Se eu não obedeço, eu não sou abençoado. A maldição da lei é: Deus só pode me usar quando eu obedeço. A maldição da lei é: Deus só pode me usar quando me consagro, quando jejuo. Eu quero ouvir Deus falar, então eu me fecho lá dentro do quarto, 2 dias, não saio de lá, não como, jejuo, então Deus vai me usar. Ok? A maldição da lei é: Deus me ama só quando eu acerto. Se eu não acertar, Deus fica de lado. Né? Deus me deixa de lado. A maldição da lei é: eu só posso ter o que posso comprar. Essa é a maldição da lei. Ou seja, eu só posso ter o que eu posso merecer. Em outras palavras. Deus me usa nesse tanto porque comprei esse tanto. O meu grupo, ou a minha célula, é do tamanho da minha consagração. O salário é do tamanho da minha fidelidade. Se eu não dou oferta, se eu não dou dízimo, Deus não vai me abençoar esse mês. Então, isso é uma
Isso que é uma vida de maldição, segundo o que o versículo diz aqui. Ou seja, é uma vida querendo acrescentar algo a mais daquilo que Jesus já fez por nós, e por mim, e por você. E pior ainda, é dizer, Jesus, você foi muito legal, mas eu vou continuar do meu jeito. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim e dizem isso. Então, a fé é receber de graça e a lei é comprar por obras. Se você guardar essas duas frases, hoje você já ganhou isso tudo. Tá? Você grava isso aqui. A fé é receber de graça. A lei é comprar com obras. Ok? Elas não têm nada a ver uma com a outra. Repito o que eu falei antes. Tá? Uma com a outra, elas não se misturam, né? Por isso que a pergunta, ela volta. Nós vivemos pela fé ou pela obediência? Como é que eu vivo? Tem algumas coisas que chocam a gente, mas a base está aqui. E ele termina dizendo no versículo 13, vamos lá para o 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando ele fez isso? Quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Reparem, quem redime, quem liberta, quem livra a nossa maldição é Cristo. Como ele fez? Se tornou maldito em nosso lugar. Que dia? Na cruz. Que dia Cristo libertou você da maldição? Na cruz. Que dia Cristo disse para você, agora você é livre da maldição? Na cruz. Agora a pergunta é, o que pode te devolver ou trazer maldição, sendo que foi Cristo que tirou você dela, se tornando maldito no seu lugar? Por isso, dificuldade de entender isso, de tratar isso, porque isso eu não tinha entendido numa época no começo. Né? Então, Jesus comprou a sua maldição para ele se tornar maldito no seu lugar. Outra questão sobre a maldição hereditária. Foi aqui que trouxe um monte de confusão para mim. E talvez você ouve e tenha ouvido, ou você vai ouvir. Tá? O Zé cristão, tá? O meu Zé, tá? O meu Zé, Adão, ele tinha essa maldição hereditária, né? Você e eu, que aceitamos Jesus, nós não temos mais maldição hereditária, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo, nós nascemos aquele dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o Zé Adão, ele tinha maldição hereditária, se ele tinha, o Zé cristão não tem mais maldição. Por quê? Porque tem a vida hereditária agora. Nós temos o DNA hereditário de Deus. Como eu sou livre da maldição do sangue de Cristo e algo pode me inserir de novo nela. Não tem como, né? Pior que tem gente que ensina isso. Ensina isso. Você vai ouvir isso um dia. Se você não vai ouvir, você vai ouvir. Por aí está cheio disso, tá? Infelizmente, sabe por quê? Essas pessoas, elas ensinam isso, não é de propósito, mas porque aprenderam errado. Porque aprenderam errado. Só isso. A verdade está aí, para todo mundo ver. Você pega esse trecho aqui, te debruça em cima, estuda e você vê, né? Então Jesus disse que a verdade liberta
e ela não escraviza. Então o Evangelho ele não foi colocado no mundo para que a gente se tornasse uma religião que tenha um templo, que tenha um sacerdote, né, um pastor, e um monte de regra para seguir. O Evangelho pode ser qualquer coisa, menos isso. Menos isso. Tá? Nós somos o único povo que todos nós somos sacerdotes. Né? Não temos mediador humano. Não temos mediador humano. Não temos templo. Ou melhor, não temos templo, porque nós somos o templo. É bem importante você entender isso. Quando você aceitou Jesus, certo? Você recebeu o Espírito Santo. Eu não trouxe o versículo aqui, mas diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, jamais você pensa, eu venho aqui nessa sala, nesse lugar, porque aqui o templo, Deus está aqui. Não, Deus está dentro de você. Se você nasceu um dia, Deus está dentro de você. Você é o templo, seu corpo é o templo, a Bíblia fala isso. Se algum dia você ouvir qualquer coisa fora de Jesus, não é o Evangelho, tá? Joga fora. Joga fora. Não vai para regras, não vai para leis. Toma cuidado com isso. Nós só precisamos conhecer Jesus e mais nada. E para isso eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Sabe o que a maioria gosta? Que tem alguém que fale em nome de Deus, seja aqui, tá? E principalmente na internet, que fale em nome de Deus e pouco importa o resto. Então, eu sei que na internet tem muito estudo, tem muita gente boa, tá? Que dá para assistir estudo, dá para acompanhar, mas tem muito guru. E cuidado que de repente você assista alguém que fale o que você quer ouvir, não é o que a Bíblia diz. Muito, muito, muito cuidado isso, que isso está cheio. Tá? Então isso é bem importante, a gente pensar, analisar, ver o que eu estou ouvindo, né? E aquilo que eu estou falando, então, né? E a gente gosta, às vezes, que alguém fala em nome de Deus. Bom, você fala em nome de Deus, não tem problema, eu vou obedecer. Né? Tá legal, faço isso. Muito, muito cuidado com isso, né? Então, isso prova que as pessoas preferem viver... isso é um claro sinal, que a pessoa prefere viver pela obediência do que pela fé. Né? Então... Porque viver pela fé, você tem que conhecer o que você acredita. Por isso que o nosso sistema de evangelismo não é trazer as pessoas aqui, ouvir uma mensagem e a pessoa aqui na frente fazer o apelo. É um dos sistemas mais trabalhosos que existe, de trabalhar pessoa a pessoa, pessoa a pessoa. Por quê? Porque a gente passa o abismo ligado, passa o discipulado. Ontem de noite nós tivemos um programa lá dos jovens, chocolate quente, reuniu, a turma fez uma bagunça santa, maravilhosa lá. E aí, conversando com uma pessoa que ela está dando o abismo ligado, ela disse, eu estou dando já 4, eu estou na 5ª lição e a pessoa está na dúvida. Eu disse, repete todo o abismo ligado, se precisar. Porque quando a pessoa ela entendeu quem é Jesus e ela toma uma decisão, olha, seja quem ela for, a fé, a graça de Deus, ela é irresistível. A pessoa, ela quer essa graça, ela quer esse Jesus. Por isso que é trabalhoso o abismo ligado. Trabalhamos que nem formiguinha, mas as pessoas sabem o que querem. Então nós não fazemos show, não fazemos promessa, não damos regra para ninguém, porque não é bíblico. Né? Então, tudo que eu falar aqui
você tem que pensar. Tudo que o Diogo falar aqui, tem que pensar. Todos que os outros falam aqui, pensa. Eu não sou dono da razão, Jesus é o dono da razão. Vai para casa, pega esse texto aqui de Gálatas 3, risca, sublinha, anota, tá? Isso aqui traz um fundamento muito grande sobre a lei e sobre a fé. Isso você tem argumento para conversar, para questionar as pessoas. É fundamental isso aqui. No mundo que nós vivemos hoje, sabendo como está por aí, nós precisamos ter isso aqui na nossa cabeça. Ok? Então, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Olhar o que Ele fez. Ele é o autor da nossa fé. Ele fez isso por você. Ele garantiu a sua vida. Garantiu a nossa eternidade. Ele arrancou a maldição da lei de todos nós. Versículo 18. Vamos dar uma puladinha mais aí. Versículo: pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Então, Cristo não é uma condição de Deus para o homem. Cristo foi uma promessa de Deus a Abraão ainda, tá? É o que acabamos de ler nesse versículo, né? Ou seja, o texto diz aqui: quando Deus prometeu Cristo a Abraão, Ele não prometeu com base na lei e na obediência. Mas Ele disse, como uma promessa, eu vou enviar Cristo Jesus. E quem fez a promessa foi Deus. Então, nossa vida não é uma vida fundamentada num Deus condicional. Não, para mim ser salvo, para mim conhecer a Deus, tem condições, né? Tem regras. Não, nós vivemos uma vida de promessa. Deus nos prometeu essa vida. Termos a salvação pela fé. Só que a gente precisa entender isso que Jesus fez. Quando caiu a ficha, eu sempre digo, ontem nós também estávamos falando para essa pessoa, quando essa pessoa entendeu o Evangelho, caiu a ficha, tá? Não precisa mais se preocupar por ela. Claro, precisa se preocupar, abismo, depois trabalhar com ela, discipulado, crescimento, maturidade cristã. Mas ela entendeu. Há pouco tempo atrás eu tive a maioria aqui sabe, né, que eu corto o cabelo, e eu tive uma senhora cortando o cabelo, e conversando com ela, e 3 anos frequentando a igreja. Aí eu perguntei para ela, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu não sei. Eu não sei. Está indo na igreja para quê? Receber benesses? Esse é o segredo. Isso aqui é forte, isso aqui é chave de ouro. Não abre mão. Luta pela mensagem. Luta pela mensagem. Não deixe enganar. Você pode não lutar por um monte de coisa, mas pela mensagem autêntica, viva, real, não abra mão. Não abra mão. Então, nós vivemos uma vida de promessa, né? Deus nos prometeu essa vida. E Ele tirou a nossa roupa de punição, Ele tirou a nossa roupa de uma vida de não ter êxito, tá? Numa vida que eu posso ter o que eu só posso ter o que eu posso comprar. Deus tirou isso. Eu não preciso me consagrar para Deus me usar. Deus vai te usar. Claro, você vai ter um relacionamento com Deus. Se você se consagrar, se você buscar a Deus, você deve fazer isso em termos de ter intimidade com Deus. Mas pensar que é isso que Deus vai te usar, né? Ele tirou toda a nossa roupa da punição ou maldição. Então, não preciso mais viver uma vida sem êxito, uma vida fundamentada em mim, nas minhas atitudes, né? Eu só posso ter o que posso comprar dele. Então, Deus tirou toda essa roupa, vamos usar esse termo, né? Então, agora eu estou revestido
de uma promessa. Qual a promessa? Deus nos inseriu, ou nos colocou em Cristo. Você e Cristo são um só, porque aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Eu só preciso saber quem eu sou. Isso é fundamental. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu sou um com Cristo Jesus. Eu sou santo como Cristo Jesus. Já ouviram isso alguma vez? Eu sou santo como Cristo Jesus? Sim, você é isso, se você aceitou Jesus. Eu sou abençoado como Cristo Jesus. Eu sou próspero como Cristo Jesus. Eu sou amado como Jesus. Eu sou perdoado como Jesus. Eu sou justo como Jesus. Eu e você somos totalmente libertos em Cristo Jesus, ou seja, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Não deixe que ninguém mais os escravize você, debaixo de regra de leis. Não precisamos mais da lei, porque agora nós temos o Espírito Santo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós precisamos conhecer, crer, viver e passar adiante. Jesus pagou um preço alto de sangue para libertar você da punição ou escravidão da lei. Que lei é essa? Eu compro o que posso, eu tenho o que mereço, eu pago, eu me consagro, daí eu recebo. Senão eu não recebo, e assim por diante. Então, isso é uma arrogância humana. É o ego humano, é um controle humano. Então, Deus nos libertou. Repito, aquele que o Filho libertar verdadeiramente foi feito livre, porque ele entendeu o Evangelho, ele aceitou a Cristo, e você tem essa vida, viva essa vida com liberdade. É muito simples. Para quem entende, é muito simples. Às vezes nos traz confusão. Mas isso, quando você entendeu isso é muito simples. E se eu creio que Jesus fez tudo, eu sou herança do que ele fez. Então, agora, qualquer área da minha vida, ela vai refletir o que ele fez e não o que eu estou fazendo. O que tenho que fazer? A gente conta. A gente conta para todo mundo o que Jesus fez, que é testemunhar o que ele fez na minha vida, na sua vida, porque que você crê em Jesus, porque você tem certeza da salvação, porque você é santo, porque você é perdoado e porque você é amado por Deus. Ide a todo mundo e testemunhe o que vocês viram, o que vocês vivem. Esse é o legítimo Evangelho. Quando as pessoas entendem isso, a graça ela é irresistível. As pessoas querem esse Jesus. Não precisa fazer rodeio. Deixem as regras de lado, porque não são bíblicas. Mas somente creia pela fé. Somente creia. Passe isso. E vocês vão colher frutos, muitos frutos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer a Ti pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, porque nós somos Teus filhos amados, perdoados. Querido Deus, nós estamos aguardando a bendita ida ao Teu encontro. E nós sabemos que os anjos, eles queriam fazer essa tarefa de levar a mensagem às pessoas. E o Senhor falou que somos nós que temos que fazer isso. Que o Senhor vai nos dar essas condições. Por isso, Senhor, nos capacite com firmeza naquilo que a Tua palavra diz. Nos dê condições de entendermos o que nós somos. O que nós somos. E Jesus, nós queremos ser instrumento em Tuas mãos. Nós precisamos de Ti.
Abençoe cada um de nós nesta noite, nesta semana, Senhor, que isso realmente seja uma realidade na minha vida. Não permite que o diabo venha tirar isso de nós, essa verdade, que ele não venha em cima dos nossos ombros esta semana e querer assoprar, tirar dúvida na conduta da nossa vida, do nosso comportamento, no nosso andar. Mas que depositamos a nossa fé em Ti, ó Jesus, somente em Ti, e nada mais, porque o Senhor prometeu, e assim será. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, até!